Bora que hoje tem derby, mas ontem também teve e o resultado foi Palestrinas campeãs. É isso aí. Bora! Vamos falar um pouquinho do jogo, vamos falar principalmente da conquista de ontem do futebol feminino. Bora pra vinheta! Fala galera, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Isqueira, esse é o canal Pacto Alviverde, canal que fala de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como o futebol deve ser. E ontem, vamos começar já, né, pelo assunto principal do nosso vídeo, sim. Futebol feminino. Vocês não sabem, mas eu fui técnico de futebol feminino universitário, depois em clubes, e tenho bastante conquistas aí com o futebol feminino. A minha história no futebol feminino é muito boa, muito legal. Inclusive, né, é uma falta acho que da mídia alternativa como um todo, da mídia tradicional também, mas falar um pouco mais do futebol feminino. Então, eu já tenho aqui programado para esse ano introduzir uma pauta dentro dos vídeos só para falar de futebol feminino, tá? Só para falar de futebol feminino. Mas vamos lá. Palmeiras jogou ontem com o Corinthians, futebol feminino. Palmeiras e Corinthians ontem fizeram a final da Supercopa. E nessa final da Supercopa deram as palestrinas, né? Deram as palestrinas que venceram nos pênaltis, né? O jogo foi empate e o Palmeiras nos pênaltis venceu. Destaque do jogo, não tem como não falar da Bia Zanerato. A Bia Zanerato fez o gol do empate. O Corinthians saiu na frente logo aos 5 minutos de jogo. O Corinthians faz o gol, né? Se eu não me engano, quem fez o gol foi a Jaqueline. Vamos até ver aqui, ó. E a Bia Zanerato empatou o jogo lá para os 40 minutos, né? Foi um jogo pegado, foi um jogo bem disputado, com chance para os dois lados, tá? E aí foi para os pênaltis. Quer ver? Ó, peraí, deixa eu ver aqui. Pum, pum, pum. Foi a Jaqueline, jogadora da Curicada, abriu o placar, fez 1-0 e depois a Bia Zanerato foi buscar lá no final do primeiro tempo, empatando o jogo. E o jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o grande destaque do time foi a goleira Tapia. A goleira Tapia pegou 3 pênaltis na decisão, fora todas as defesas que ela fez durante o jogo. A Tapia foi fantástica. Eu lembro que na contratação da Tapia já tinham falado que ela era uma excelente goleira, né? Vamos começar a prestar mais atenção ainda, né? Futebol feminino está crescendo, o futebol feminino tem ganho muito espaço. Lógico, a gente não tem como comparar o futebol masculino com o feminino, porque o futebol masculino vamos falar em matéria de organização. Em matéria de organização está anos-luz na frente do feminino. Em matéria financeira está anos-luz na frente do feminino, né? Então tem tudo isso. Mas o futebol feminino vem crescendo e vem crescendo muito. Vem crescendo muito, ganhando muito espaço. Inclusive, é importante ressaltar o que aconteceu ontem. Antes do jogo, o Sport TV, a jornalista do Sport TV, foi conversar com a Leila e falou para a Leila sobre isso. Falou, poxa, Leila, o pessoal, o feminino, a torcida não gosta muito de Barueri, que é difícil de chegar, tal, e o feminino cobra de jogar no Allianz, tal. A gente vai ver isso acontecer, né? Isso é uma coisa importante pro futebol feminino. Perguntou mais ou menos isso. E aí a Leila já olha e fala assim, ó, eu discordo. Fala que reformou a Barueri, que Barueri tá fantástico, e realmente tá muito bom, tá? Eu já fui num jogo, Barueri tá muito bom, mudou muito o estádio. O entorno, para chegar ainda é longe, o entorno é meio ruim, mas o estádio em si tá muito bom. As palestrinas, elas treinam em local diferente, né? Elas não treinam elas treinam de vez em quando na academia de futebol, ali na Barra Funda, mas elas treinam no centro de treinamento em Tietê e do Tietê, né, que é ali perto da USP Leste, e no interior de São Paulo. Então elas têm essa base aí. E a Leila fala que, na verdade, o que falta é investimento.
e investimento não só financeiro, mas principalmente de divulgação das TVs pagarem cota de direito de transmissão, porque no futebol feminino não se paga apenas na final para o campeão. Olha que absurdo. Então, por exemplo, o Palmeiras foi campeão ontem, ele recebeu direito de cota de TV, que é baixíssima, frente ao masculino. Mas o Corinthians não recebeu. É um absurdo, tá? É um absurdo. Então, não recebe direito de cota de TV, as transmissões são de graças, com exceção da final. Não tem divulgação, a TV escolhe o horário que quer colocar e ela fala, vocês têm que parar de colocar jogo às 8h30 da noite, do feminino. Se a gente quer atrair público, a gente tem que colocar num horário bom pro público poder assistir. E a Leila, gente, vocês têm que aprender, a Leila, ela não tem papas na língua, ela simplesmente, se ataca ela fala. É simples assim, tá? Simples assim. E ó, fantástico, tá? De parabéns a Leila. A Leila está de parabéns porque ela luta assim pelo futebol feminino, é só ver o tanto de investimento que o Palmeiras fez nessa primeira, né, nesse ano, o investimento que o Palmeiras fez. Repatriou Bia Zanerato, reforçou o time de maneira absurda. O time do Palmeiras é muito bom, é muito forte e tem ganho, desde o ano passado, vem ganhando do Corinthians. O Corinthians tem um histórico muito positivo em cima do Palmeiras feminino, né, porque o Corinthians se estruturou com o feminino muito antes do Palmeiras. Né? Mas agora o Palmeiras está mostrando que está bem estruturado e que vai colher muitos frutos nisso. Meninas, ó, beijo para vocês, parabéns, viu? Parabéns, futebol feminino tá dando show, o time do Palmeiras tá dando show, é isso aí. A gente ama o futebol feminino e ama o time do Palmeiras. Vamos para cima. Hoje tem derby, né? Vamos pro outro derby, o primeiro derby da missão final de semana. Pré-carnaval foi cumprida, vamos cumprir hoje. Palmeiras joga hoje às 20h30 contra a Curiçada lá no Itaquerão. Vai ser um jogo bem complicado, bem difícil. O Corinthians está numa maré de alta, né? O Corinthians está por cima, acabou de ganhar do Flamengo no título da Supercopa, ganhou do Palmeiras ano passado todos os jogos, então eles estão com a moral lá em cima. O time do Corinthians não é ruim, eu falo isso, sempre falei aqui, desde que eu tô falando aqui, os meus amigos pessoais e o pessoal que me conhece, que bate um papo, até pelo WhatsApp, sabe que eu venho falando há tempos já, que o time do Corinthians não é ruim, o time não é ruim. O Corinthians não tem um elenco, mas os 11 titulares são bons, são jogadores bons, tá? E o Palmeiras tem que abrir o olho. O Palmeiras tem um time mais forte? Sim, o Palmeiras tem um time mais forte, mas ainda está em processo de entrosamento e reformulação. A gente fez uma reformulação ano passado e esse ano fizemos uma reformulação mais pesada ainda. Ainda estamos em processo de. Ainda falta um zagueiro, ainda tem jogador para sair, ainda falta um volante, né? Então é isso. Estamos ainda estruturando o time para o time se tornar uma equipe e um elenco vencedores. Mas a gente está no caminho certo, isso é importante. Hoje, o Palmeiras deve ir a campo, muito provavelmente, com o mesmo time que jogou contra o Vitória e goleou o Vitória. Porém, existe ali a possibilidade de entrar. Eu não acho... Cara, seria muito legal se o Abel colocasse de 5 o Lucas Pacheco. Até para ver como o moleque ia se sentir jogando na casa do adversário, sabe? Mas acho pouco provável que ele faça isso. Acho que talvez ele tire o Maurício do time e coloque o Evangelista, acho que ainda não. O Evangelista deve entrar talvez no final do jogo. Mas acho que ele coloca o Emiliano Martinez para fazer os 5 ao lado do Marlon, adiantando o Andréas para fazer Andréas e Alan e o Maurício fique de fora. Para ter um meio de campo mais forte, por conta do Memphis, por conta do Bidon, né, para poder marcar forte. Acredito, estou apostando que o Abel vai fazer isso, mas eu não me surpreendo se ele manter o Maurício e manter a estrutura. Maurício e Alan, Andréas e Marlon Freitas, tá? Vamos ver. O Abel gosta de mudar, ele gosta de jogar de acordo com o adversário, de acordo com as possibilidades que o adversário apresenta. E acho que Flaco Lopes, né, e Vitor Roque vão jogar a dupla Flaco Roque. Acho que eles vão jogar assim, tá? Bom, vamos ver. Corinthians e Palmeiras hoje às 20h30, transmissão da Record, da Cazé TV e da HBO Max, tá? Então, Record,
HBO Max e Cazé TV às 20h30 lá do Itaquerão, beleza? É isso, galera. Bora, vamos assistir, vamos torcer. Vamos ver se eu não dormir, não estiver muito cansado, eu volto para fazer nosso pós-jogo, beleza? Bora, vamos para cima. Ó, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Avante palestra!